sábado é um jornal especial. Nós aqui estamos ao longo dessa semana e assim continuaremos na próxima em entrevistas com os candidatos eleitos aqui, inicialmente por Porto União e União da Vitória. E hoje temos a satisfação de receber aqui em nossos estúdios Dr. Valbert, ele que foi o mais bem votado do seu partido, do PL, aqui no município de Porto União. Dr. Valbert, reeleito, inclusive, com 558 votos nesse pleito que tivemos no domingo passado. A gente vai passar aqui, alguns bons minutos conversando sobre política, outros assuntos de interesse da nossa população. Primeiramente, Dr. Valbert, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Satisfação em recebê-lo nesta manhã de sábado. Bom dia, Tiago Amaral. Bom dia, Jovem Pan. Agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Juliano, muito bom dia também, que está aqui nos acompanhando. E, em primeiro lugar, agradecer aqueles eleitores, os 550 eleitores que depositaram na urna a sua confiança nas minhas propostas. Agradecer à minha família, porque nada nós fazemos sozinhos, né? Há necessidade de que diversas pessoas participem para que se atinja uma vitória. Agradecer diversos amigos que participaram dessa empreitada, funcionários da clínica, muito embora não tenham participado ativamente, mas estiveram também torcendo e agindo dentro das suas possibilidades. Então, diversas pessoas estiveram juntas nessa empreitada para que estivéssemos aqui hoje conversando contigo, Tiago. Doutor, o que é mais difícil? Participar da eleição pela primeira vez ou então participar de uma reeleição? Eu acredito que o legislativo seja ainda mais complexo devido ao número de candidatos, né? São disputadas ali poucas cadeiras e cada vez mais a gente está tendo uma participação popular cada vez maior. O que é mais difícil? Foi participar lá a primeira vez, quando foi eleito, ou agora para uma reeleição? Essa é uma ótima pergunta, né, Tiago? Bom, na primeira vez tudo ocorreu de maneira muito rápida, né? Era período em que nós estávamos com a limitação de contato devido à pandemia, então as redes sociais falaram muito alto. Essa segunda vez já houve a necessidade do contato direto com os eleitores. Nessa segunda vez houve uma característica um pouco diferente da eleição anterior, em que nós tivemos um aumento muito grande no número de candidatos. E conversando com o Luiz Carlos Roderley Pinto, nós estávamos planejando uma nominata grande no PL. E eu sabia que isso ia ter a possibilidade de reduzir o número de votos na minha pessoa. Mas eu queria um PL grande. Assim como o Luiz Carlos Roderley Pinto também, conhecido como Polaco do Bifão, que é o presidente do PL local. E fomos chamando diversas pessoas, como o Júlio Macelai, depois também alguns que não vieram. Chamei o Luiz André Venck, conversamos sobre a entrada da Emília, de tantos outros como Edson Twardowski, que eu falei, não, tem que deixar, a gente tem que tornar o PL forte, e eu sabia que isso reduziria o meu número de votos, mas o que a gente tem que pensar é no coletivo, né? Então foi realmente uma eleição um tanto mais difícil, mas ficamos felizes em podermos estar tendo a confiança da população. Se a gente analisar aqui os votos, né, do PL mesmo, se você foi o mais bem votado, e aí também tivemos a eleição, né, do Júlio Macelai, também que entrou, e dos 5 primeiros suplentes, temos aqui 2 justamente do PL, que é a Emília e também o professor Edson Twardowski, diretor do Cídio Gonzaga, pessoa bastante conhecida da comunidade, então fica ali... O terceiro suplente, quantos votos fez e quem era ali? Deixa eu ver, não, é 2 suplentes, os 5, vamos lá, temos o Paulo Kowalski, do PSDB, que é o primeiro suplente, o Israel Não, mas eu Araújo, digo dentro do PL, dentro perdão. do PL, a Emília, né, que foi a terceira, nesse caso aqui a terceira suplente, e já o quarto suplente já é o professor Edson, né, também do PL, que aparece aqui. E aí mais para frente, ver se aparece mais alguém aqui do PL, o próximo do PL, o Jacir Bart. Jacir, também foi uma conversa minha com o Luiz Carlos, e essa era a ideia, né, que nós tivéssemos um grupo forte. Esperávamos 3 no PL, mas quis Deus que fosse diferente, né? Sim. Até porque, né, a pessoa do André é uma pessoa bastante conhecida nas redes sociais, inclusive a nível nacional. Se você acompanha ali as redes sociais do André, né, é impressionante o número de pessoas que ele consegue atingir, principalmente com pautas a nível nacional, né? E de fato,
trazer esses nomes novos, essas pessoas que influenciam, de uma certa forma, a política. E isso é legal para a questão da política aqui municipal, não? Exato. O Luiz André Wenck, um amigo de longa data, veio para o PL a meu convite e foi interessante que, se vocês acompanharam, né, as manifestações que nós tivemos na Praça Hercílio Luz, que era o palco de diversas ações, né, desde 2014, e o Luiz André Wenck sempre foi um parceirão nosso, um amigão, que estava defendendo as pautas de Deus, pátria, família, liberdade, e não via como não tê-lo dentro do partido, né? Ele tem 250 mil seguidores no Facebook, né? Ele realmente tem muitos seguidores pelo Brasil todo, como você bem disse. E é uma pena que não tenhamos ele no Legislativo de Porto União, porque seria uma felicidade ter ele conosco. Algo que eu conversei com todos os suplentes do PL, todos irão sentar naquela cadeira, porque nós não nos elegemos sozinhos, né? Há necessidade de uma ação conjunta. Como eu disse no início, nada nós fazemos sozinhos, daremos oportunidade para todos os suplentes estarem no Legislativo de Porto União. O Luiz André Wenck, nossa, merece isso, assim como todos os outros, né? Fizeram a sua parte. Doutor, como que você analisa agora essa conjuntura, né? Que como ficou a Câmara, né? Tivemos alguns nomes novos que vieram, outros que já eram vereadores em eleições anteriores, e enfim, retornando à casa, como é o caso ali do Brasa, do Sandro Batata também. Como que você faz essa análise dessa conjuntura da Câmara, até porque agora vem novo prefeito, né? Justamente o doutor Juliano, do seu partido, do PL. Como que já que se começa a fazer essas costuras, né? A gente sabe que o legislativo é de extrema importância para que o executivo possa ter um bom mandato, né? Senão, a gente vê o que acontece muitas vezes a nível de Brasil, né? Cada um de um lado, né? Para a cidade crescer, bons projetos são feitos, mas a gente sabe que parte desses projetos vem da parte do executivo. Como você faz essa análise prévia ainda? É claro que o novo ano ainda não começou, mas já dá para fazer uma análise de como fica a conjuntura da casa? Dentro da nossa coligação, nós temos 5 vereadores eleitos, né? Dentro da coligação que o PSDB liderou, há 6 vereadores. Mas, se nós formos analisar, né, são 3 do PSDB, 2 do PL e depois os outros partidos todos, né? Eu vejo assim, a nossa base, os 5 são muito bem alinhados, né? Tanto o Gildo, Batata, né? O Almir, o Miguel, e nós temos pessoas pelas quais nós temos um grande apreço dentro da outra linha, né? Por exemplo, o Vanderlei, né? O Vanderlei é um cara espetacular, o Vanderlei é um homem muito sério e que tem uma conduta pessoal muito boa. A Vanessa é uma pessoa muito fiel aos propósitos pelos quais ela foi eleita, né, na causa animal. E o PSDB tem uma linha de pensamento própria também. A Aninha eu não conheço, né, é uma pessoa nova, eu vou ter que conhecê-la ainda, mas todos os outros eu conheço. Eu acredito que, dentro daquela posição que eu tive dentro do Legislativo de Porto União, de sempre pautar os meus votos dentro de uma postura de autonomia, eu acredito que isso vai correr dessa maneira também ao longo desses próximos 4 anos, na nova legislatura, que começa em janeiro do ano que vem, visto que sempre todas aquelas matérias que eram para o bem do município foram aprovadas. E também alguns aspectos, por exemplo, há 3 leis que eu me posicionei contrariamente dentro desse período, né? Um é o projeto da área da educação, não que todo o projeto fosse ruim, mas alguns aspectos dele eu discordava, e foi um voto assim, totalmente autônomo, né? Eu não dependi de pressão de ninguém, mas sim a minha consciência que ditou. E eu acredito que nesses próximos 4 anos é isso que vai acontecer. Bom, Dr. Valbert, né, para quem não acompanha no dia a dia, aí no seu primeiro mandato, ele é um dos poucos vereadores a nível de Brasil, dá para a gente citar aí nos mais de 5.000 municípios, né, que tira parte do seu salário e doa. Né? Ou seja, não depende literalmente da política para sobreviver, né? O que, infelizmente, muitas vezes as pessoas entram,
todo mundo quer entrar lá por causa do bom salário, né? Querem lá mamar, né, nas custas do povo. Dr. Valbert, não. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, uma questão particular sua, em de tirar, né, uma parte do seu salário e fazer doações e para órgãos que trabalham em prol da sociedade, é isso? É isso. Então, Tiago, funciona assim. A conselho do meu contador, né, o senhor Walter Winter, ele falou: Valbert, eu preciso que você me reserve R$2.000 desse salário para os tributos aplicados ao salário e alguma outra despesa relacionada à parte tributária. Daí eu separo o restante da seguinte forma: R$1.200 vai para alguém cuidar de redes sociais, visto que eu trabalho muito e não tenho tempo para estar cuidando muito disso. Então, as respostas que acontecem dentro das redes, seja Facebook, Instagram, o WhatsApp, sou eu que faço. Né? As curtidas também, de comentários, mas quem faz as postagens não sou eu, é uma pessoa que eu pago para isso, visto que realmente a pessoa tem que editar vídeos, preparar e tudo mais. Depois eu dou uma revisada no texto, às vezes faço algumas correções para adequar bem ao meu pensamento, né? Mas a pessoa extrai da minha fala, né? E o restante eu vou destinando a instituições. Eu não gosto de fazer essas doações para pessoas, né? Porque você doar diretamente para pessoas fica uma situação um tanto delicada. Há algumas doações que eu acabei fazendo diretamente. Por exemplo, um menino lá de um determinado bairro que não tinha banheiro em casa. Comprei material de construção para que ele fizesse o banheiro dele. Ele não tinha nem vaso sanitário em casa. Naturalmente que a gente não revela nomes, né? E todo o dinheiro do salário eu designei para uma conta específica. É uma conta só relacionada àquilo. Tem uma reserva lá que vai sendo distribuída para instituições. Uma das formas que eu fiz, por exemplo, no início, para a Polícia Militar. Na época, os policiais militares de Porto União estavam comprando munição do seu próprio bolso. Então, destinei os primeiros 4 meses para isso. Depois, existem algumas ações sociais também. Doação de cadeira de rodas, materiais ortopédicos. Algumas questões como, por exemplo, materiais esportivos. Algumas instituições para as quais a gente doa, a gente acaba não publicando. Por quê? Alguns funcionários públicos, eles têm um certo receio de que os seus superiores possam não gostar que aquilo tenha sido recebido por essa instituição. Então a gente doa no reservado, sem publicar, porque senão a gente tem medo de represálias, porque nem todos gostam de ingerências dentro dessas instituições, né? Naturalmente que a gente não vai falar quais instituições são, porque a gente quer auxiliar, né, de maneira a não prejudicar ninguém. E algumas pessoas podem pensar: Valbert, mas deveria ser assim, a política deveria ser uma profissão. A sociedade brasileira, ela é um mosaico. E se alguns acham que devem haver políticos que vivam disso, ótimo, é um pensamento deles e é um ambiente democrático, nós devemos respeitar todos os modos de pensar, né? A gente nota que, às vezes, em período eleitoral, os ânimos se exaltam, algumas trocas de palavras e de opiniões não tão fundamentadas em verdade, às vezes aparecem. Mas eu não gosto de me aproximar desse tipo de postura, observo, e a gente segue dentro daquela linha que eu falei na área de educação, porque todos nós somos produtos de nossas ações e da ação das pessoas que nos cercam e daquilo que nos proporcionam. E daí vamos ver lá, né, a ação dentro da escola cívico-militar, que não era bem essa ideia, depois você pode perguntar mais sobre isso, mas eu queria ver se dentro da área da educação pudesse ser dada a oportunidade a outros, assim que foi dado para mim. Por isso que foquei as doações nessas áreas. Falando justamente ali na questão da Polícia Militar, o senhor atua muito junto a órgãos de segurança aqui do município. Por mais que você fale, né, a segurança pública é a responsabilidade do Estado, mas não. Eu acredito que como cada cidadão, ele tem que defender o seu patrimônio. Enfim, se a gente abrir mão, né, de fazer a sua parte de segurança pública, infelizmente vira festa, né? O que
infelizmente também, né, não está muito longe disso acontecer, né, porque hoje nós vamos entrar aqui em questões de leis, mas eu que acompanho a segurança pública direto sei muito bem, né, a polícia está entrando com o cara de um lado e o cara está sendo do outro já, mas enfim, questões aí que infelizmente não cabe a mim julgar, que não sou eu quem faço as leis nacionais, mas o senhor é muito preocupado com essa questão de segurança pública. Inclusive, um dos seus projetos agora, para esses próximos 4 anos, tem a ver com segurança pública, né? Exato. Então, eu sou médico legista, eu acho que algumas pessoas não sabem. Eu vi que o Juliano não sabia, né? Não sei se você sabia, Thiago. Fiz o concurso lá no ano de 2009, passei. Minha área de lotação primeiro foi em Joinville. E lá nós trabalhávamos com todas as delegacias concentradas no mesmo local, no mesmo edifício, e o IML também, né? Bem como a Polícia Científica, como se chama hoje, antigamente tinha uma outra designação. A presença de todas as polícias, todas as delegacias no mesmo local, bem como a Polícia Científica, dava mais segurança para a sociedade e para os profissionais da área de segurança, sejam policiais civis, militares e assim por diante, né? Ou mesmo os profissionais do Instituto Médico Legal. Por quê? Porque uma vez que o indivíduo é preso por algum motivo, ele primeiro é preso pela Polícia Militar, vai para a Delegacia de Polícia Civil, são feitos todos os documentos lá, boletim de ocorrência, seja lá o que for, né, e tudo mais, lavrados os autos, e depois ele vai para o IML para fazer o exame do corpo de delito, para depois ir para o presídio. Imagina só que facilidade quanto os edifícios estão todos unidos. Isso gera mais segurança para a sociedade como um todo. Aqui em Porto União, infelizmente, nós não temos isso. Esses edifícios são todos separados. A delegacia da comarca é lá do lado da UNC, as outras delegacias são aqui no centro de Porto União e o Instituto Médico Legal e a Polícia Científica são ali próximos ao presídio. Então, o indivíduo tem que ficar transitando dentro da cidade. Estamos já em conversa com o deputado Zé Trovão, para que nós consigamos uma emenda parlamentar e também com o deputado Maurício Scudler, que eu agradeço aqui publicamente, sempre estão se preocupando com o nosso município. O deputado Maurício Scudler, que já trouxe diversas emendas parlamentares para Porto União. O deputado Zé Trovão é uma novidade, estamos conversando com ele, está se mostrando bastante aberto, para que nós consigamos a construção de um edifício em conjunto, gerando mais segurança para a população de Porto União e também para todos aqueles profissionais que trabalham na área de segurança. Já durante essa legislatura que hoje nós estamos no 10º mês do 4º ano, né? Fui a Florianópolis 2 vezes para tentar conseguir isso. Agora nós estamos vendo essa ideia tendo a possibilidade de frutificar. Falando, né, em idas, né, enfim, quando a pessoa acaba a lei, tem que gastar só do sapato, né, tem que ajudar o município de alguma forma, através aí de deputados, seja a nível estadual, de repente até federal, né, em conseguir essas verbas para o município. A gente sabe que muitos municípios no Brasil, né, se for depender da renda própria, não sai uma obra, né, porque tudo que pega ali, enfim, gasta dentro do próprio município, enfim, tem ali as questões tem que gastar tantos por cento de saúde, educação, enfim, e ali não sobra nada para fazer a obra, então tem que correr literalmente atrás. E eu acompanhava em uma das suas postagens, numa ida, se não me engano, a Brasília, o senhor falou, não se preocupe, não foi gasto nem um centavo, né, com o dinheiro público, ou seja, o senhor faz uso, né, da verba que ele teria direito, né, de gastos, tanto combustível ou hotelaria, ou o senhor tira do próprio bolso mesmo para essas viagens? Bom, em resumo, que eu me recordo, foram 4 viagens ao todo, né? 2 a Brasília e acho que 5 ao todo, 3 a Brasília e 2 a Florianópolis. A última viagem que eu fiz a Brasília, eu fui para lá para o Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Visto que sou oftalmologista, sou cirurgião, faço cirurgia de catarata, né? E minha esposa também. E nós fomos para o Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Eu pensei, vou estar em Brasília, vou um dia antes. Então, nessa última viagem, realmente não usei as verbas da Câmara de Vereadores de Porto União. Fui por minha conta, visto que já iria para lá. Seria
Até um tanto errado, né? Usar para ir para outra finalidade. Mas aproveitei. Aproveita, né? Nós temos que pautar a nossa vida, né, dentro de maneira correta, né? Sermos éticos e a gente tem que conduzir assim. Então eu estava em Brasília para o Congresso Brasileiro de Oftalmologia, fui um dia antes. E, inclusive, a minha esposa teve a possibilidade de ver como as coisas ocorrem em Brasília. Levei ela, inclusive, ao plenário do Senado, né? Estavam lá falando Cleitinho Azevedo, inclusive o presidente da casa, o Pacheco, falou, né? Mas visitamos diversos parlamentares, eu e ela, né? Visitamos diversos parlamentares, para que nós conseguíssemos, então, ter a possibilidade de trazer mais emendas parlamentares à Porto União, né? Unir a parte profissional, a ida profissional da área de oftalmologia e também aproveitar para ver todas as reivindicações do município, né? Eu falo porque muitas vezes, né, quando a pessoa tem um compromisso, vamos usar o exemplo que é Florianópolis, né? O vereador, enfim, seja quem for, já foi um dia antes, para aproveitar e pegar praia, né? E a gente sabe, os bastidores, o pessoal fala, né? E é interessante isso, né? Porque seria errado, não, porque foi para buscar recursos para o município, né? Mas o doutor, como falou, usou dessa questão ética, né? Eu acho que nesse momento, né, o que a gente aprende lá com o pai em casa conta mais. Nós somos produto do nosso, como eu falei, dos nossos esforços pessoais e daquilo que recebemos, né? Meu pai, doutor Amadeu, era farmacêutico. Minha mãe, a Elisete, ela era comerciante, agora aposentada, né, 83 anos. E meu pai já falecido, ele era 12 anos mais velho que a minha mãe, né, estaria com 96 anos agora. E aquelas conceituações que nós recebemos em casa e que também de professores, né. Eu estudei no Colégio São José por um período de 7 anos. E eu fiz o Fundamental 1, como é chamado hoje, na época era primário, no José de Anchieta, colégio público. No final do Fundamental 1, eu fiz uma prova e ganhei uma bolsa de estudos e fui para o São José. Quando eu fui para o Colégio São José, no começo foi bastante difícil, né? Eu me lembro daqueles livros de física lá, Dalton Gonçalves e tal, muito grossos, né? No começo me batia um pouco. Depois fui me encaixando. O Frei João, se chamava Wilhelm Heinrichs, né? Me ajudou muito, né? Aquele alemão forte, né? Que um aspecto aparentemente rude, mas um cara que tinha um coração enorme e que descobriu que eu tinha déficit de atenção e me auxiliou a lidar com isso, né? E, para minha surpresa, quando eu terminei depois o ensino médio, como se chama hoje, na época era 2º grau, né? Terceiro entre 70 alunos, né? Me classifiquei em 3º lugar. E essa oportunidade foi dada no São José por essa bolsa de estudos, foi o que permitiu que eu fosse médico. E por isso eu foco tanto nessa área de educação. Porque quero que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive. Por isso a gente trabalha tanto nessa área. Pessoas que se esforçam, pessoas que se dedicam, que estudam, que trabalham, dão duro, elas têm que ter a oportunidade de crescer na vida e ter a possibilidade de ampliar os seus horizontes e de se sentirem realizadas profissionalmente. Justamente falando de educação, né, falar um pouquinho sobre... Hoje, Porto União conta com uma escola cívico-militar, né? E tudo isso foi pautado junto à sociedade, que houve uma boa aceitação aqui no nosso município, assim como no sul do Brasil a gente vê que isso é muito bem-vindo. Infelizmente, algumas regiões, eu não entendo o motivo, porque a pessoa vai entrar lá para ser soldado, não tem nada a ver, né? A questão ali, justamente, de patriotismo, enfim, coisas que nos meus tempos de escola, todo santo dia cantado o hino, né? Questões de patriotismo não tem nada a ver com política, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam distorcendo esse momento. E, justamente, uma das ações voltadas à educação tem sido ali para a escola cívico-militar. E nota-se que eu conheço ali a escola já há muito tempo, né? Desde quando eu entrei na questão do jornalismo, sempre o pessoal dizia,
vamos fazer aqui uma ação aqui, ajuda a gente a divulgar, tranquilo, né? E com esse passar dos anos, né, nota-se que houve uma evolução, até mesmo ali para a questão do bairro, que a maioria dos alunos acaba estudando, sendo moradores aí do bairro Bela Vista, né, do Jardim Brasília. E, notadamente, você vê isso no dia a dia com esses alunos. Não vê esse pessoal aí, né, fazendo ruaça, sai da escola. E como que isso reflete positivamente na vida do cidadão, né? E o quê? A Escola Cívico-Militar, me perdoe, não lembro exatamente, mas ela já é recente, né? E uma dessas suas ações é justamente voltada lá para esse público. Pois é. Então, como tudo começou no Núcleo Educacional João Sobral? Começou da seguinte maneira. Primeiro que, antes de eu sair candidato a vereador, meu amigo, Coronel Capobianco, coronel da reserva, um cara espetacular, um amigão, um homem que tem uma experiência de vida maravilhosa, de idas para o norte do Brasil como militar. Ele sempre falava: Valbert, saia candidato a vereador. Valbert, saia candidato a vereador. Faltando 3 dias para, para o registro de candidatura na primeira legislatura, né? Eu, sentado tomando um café com a minha esposa, ela falou: Valbert, sempre fala em tentar montar uma fundação para criança e adolescência no contraturno. Então escute a opinião aí do Coronel Capobianco, sai candidato a vereador. Eu falei: até você me falando isso, né? Eu falei para minha esposa. E acabou que me registrei, saí candidato. E a ideia era de montarmos uma fundação para criança e adolescência com alguns amigos, né, para auxiliar no contraturno. Mas nós não conseguimos braços suficientes para isso. Não havia gente suficiente. O que daí me foi proposto? Valbert, conheça a ideia da Escola Cívico-Militar. Conversei com o Coronel Érico, aposentado já na reserva do Exército, e eu falei: como é que funciona isso? Ele falou: teria que conhecer. Fui até Colombo, né, dentro da Grande Curitiba, para conhecer a Escola Cívico-Militar que lá funciona. Verifiquei a dinâmica, verifiquei como os alunos se portavam, como os professores eram respeitados dentro de sala de aula, tendo autonomia para dar aula. E eu pensei: poxa vida, tem um contraturno legal com música, esporte, informática, língua estrangeira. Esses alunos estão recebendo aquilo que uma fundação dessas que eu mirava ter como horizonte, eles estão recebendo nessa proposta. Voltei para cá, conversei com o Coronel Érico, falei: agora, qual o próximo passo? Precisamos ver a parte de legislação. Verifiquei que existia esse programa em nível federal. Conversei com o deputado Coronel Armando, que infelizmente não se reelegeu, né? Ele ficou no Congresso Nacional por 4 anos e ele foi comigo no Ministério da Educação e Cultura. Lá conversei com o senhor Sérgio da Assunção Viegas, no Ministério da Educação e Cultura, levando a proposta. Retornando para cá, sentando com a professora Aldair Wengerkiewicz Muncinelli, ela aceitou a ideia, fomos até o prefeito Eliseu Mibach, também aceitou a ideia, e fizemos a proposta para o Ministério da Educação e Cultura. Tive que ir a Brasília de novo depois, e para nossa surpresa, em janeiro de 2022 foi aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura. Uma vez que tenha sido aprovado, ele começou a funcionar como escola cívico-militar em maio de 2022. Na não reeleição do presidente Bolsonaro e com o atual presidente, como ele suspendeu o programa e ele ficaria suspenso em dezembro de 2023, nós tivemos que conversar com a Secretaria de Educação do Estado. O professor Simadon, fui até Florianópolis para conversar com ele e com a assessora dele, a professora Patrícia, e também esteve conosco o deputado Maurício Skudler. Levamos um projeto-lei pronto para ser aprovado em nível estadual, porque como nós não tínhamos mais em nível federal, foi suspenso pelo atual governo, sentamos ali eu, o Coronel Érico, Portes, Furlan, e fomos fundindo todos os projetos-lei e todas as leis que tinham em nível nacional e formulamos uma. Levamos para o professor Simadon e no dia 23 de dezembro de 2023, o governador Jorginho de Mello
fez um decreto criando o projeto, o programa em nível estadual, mas envolvendo as escolas estaduais e não as municipais. No dia 26 de dezembro de 2023, eu e o Coronel Érico sentamos e começamos a adequar tudo para fazer uma legislação municipal. No dia 21 de janeiro de 2023, levamos ao prefeito Eliseu Mibach a lei, e ele criou, com base na lei que nós levamos para ele, porque isso tem que ser uma proposta do Executivo, não pode ser do Legislativo, visto que envolve a criação de cargos, né? Essa matéria financeira é atribuição do Executivo, não do Legislativo. Ele, então, fez uma lei pautada naquela que levamos para ele, criando os cargos e salários. Da mesma forma, dentro da Câmara Municipal de Porto União, eu fiz um projeto de emenda à lei orgânica para instaurar o programa no município. E tivemos a continuidade, então, do programa agora, sob a gestão municipal. Então, essa é uma história resumida de como as coisas correram, né? Desculpe se eu fui prolongado na minha resposta, mas eu achei que deveria esclarecer todo o caminho. E atualmente nós temos 3 militares. O ideal seria que fossem 6. Um oficial de gestão escolar, um oficial de gestão administrativa e um monitor para cada turma do Fundamental 2. E aquilo que você falou é bem interessante. Os alunos não estão lá para serem militares. Eles estão lá tendo uma ação dupla. O professor, dentro da sala de aula, tem autonomia para dar aula dentro daquilo que são as diretrizes do MEC, para dar aula, seja matemática, geografia e assim por diante. Onde que os militares atuam? Eles atuam na parte de disciplina, ajudando a diretora. Eles não têm uma ação isolada, sozinhos. Sempre eles vão levar para a direção do colégio, auxiliando na parte de gestão, conseguindo coisas básicas, inclusive, como reparo de parte elétrica, reparo de outros setores. Eles trabalham muito lá dentro. E trabalham no contraturno, por exemplo, o Portes, que é um sargento, dá aula de karatê lá dentro. Então, esses alunos têm... E o karatê é uma arte marcial maravilhosa, que trabalha muito a formação moral e ética. Tem aula de música, tem aula de suplementação de matemática, que o sargento Steck fazia. Vimos 7 alunos no nível 1 da Olimpíada Nacional de Matemática, 5 no nível 2 de Olimpíada Nacional de Matemática. Então, esses alunos do colégio estão ampliando horizontes. E o IDEB do colégio cresceu com esse programa. Para termos ideia, o IDEB de colégios públicos, em média, no Brasil, é de 4,7. De colégios privados, é 7,9. De colégios militares, veja bem, militares são diferentes dos cívico-militares, né? Os militares já existem há décadas, os cívico-militares são recentes. Os colégios militares têm o IDEB de 7,4, mais alto do que a média de colégios privados. E os colégios cívico-militares que surgiram no Brasil, todos eles estão tendo o seu IDEB aumentando. Nas indexações internacionais também nós verificamos que essas modalidades de colégio têm aumentado sua indexação e melhorado a sua qualidade de formação. E realmente isso reflete na sociedade, né? Usando aqui o exemplo ainda enfim, eu que acompanho segurança pública, lembro que, num passado não tão distante, volta e meia, polícia militar, vai até o Sobral lá, alunos brigando, situações essas que faz muito tempo que já não ouço nem falar. Então, isso acaba refletindo, de fato, na questão, né? Por mais que tenha lá, mas educação vem do pai e da mãe, sair de casa. Mas a gente sabe, né, doutor, que, infelizmente, dentro dos nossos lares brasileiros, só você pegar ali índices do próprio segurança pública, né, se você for lá, perguntar para um indivíduo lá que cometeu algum delito, muitas vezes já vem dentro de uma família desestruturada, né? O pai está preso, enfim, sempre alguma questão familiar envolvida. Então, nesse momento, a escola entra como um braço ali, né? Houve uma manifestação interessante de uma professora que tem um modo de pensar diferente do meu, ela tem uma linha ideológica diferente da minha. Todo mundo sabe que eu sou de linha conservadora nos costumes, de uma linha
neoliberal na parte econômica, que eu acho que tem que ser um pouco controlada, como a ideia do Theodore Roosevelt. Nós, em todo caso, não vamos entrar nesse mérito de parte ideológica. Mas uma professora que tem um modo de pensar diferente, ela chegou para mim e falou: doutor, esse programa não pode acabar, porque a partir do momento que começou o programa, eu tenho sido respeitada dentro de sala de aula e os alunos estão tendo um aproveitamento escolar melhor. Mas é assim, algo interessante que nós vimos diversos alunos que no contraturno não ficavam no colégio, faltavam muito. Os militares falaram assim: olha, bem aqui, você joga a bola muito bem, não quer jogar pelo colégio? E esses meninos começaram a jogar futebol pelo colégio. Aí um deles se interessou ali e falou: opa, mas tem karatê aqui, né? Começou a fazer karatê. Opa, já deixou de ficar solto na rua nesse momento. Aí um pouco ele falou: opa, mas os meus colegas de karatê estão fazendo matemática suplementar e estão indo muito bem nas aulas. Eu também quero isso para mim. Ficou mais um pouquinho, ficou na aula de matemática no contraturno. Opa, mas tem pessoal aqui tocando violão. Eu vou para a aula de violão. Né? E nós tivemos a grata surpresa de ver alunos que tinham notas baixíssimas se transformarem nos melhores alunos, porque foi dado a eles a oportunidade de terem um contraturno muito bom. Então, essa é a ideia. Fazer com que esses jovens acreditem que eles podem vencer pelo seu próprio esforço, desde que seja dada a eles a oportunidade deles crescerem como pessoas em nível social, pessoal, familiar e profissional. Tá aí, né? Então, oportunidades, né? É uma palavra que, infelizmente, a gente não vê isso muito a nível do Brasil, mas aqui em Portunhão isso acontece, né? Inclusive a população, né, que um dia que tiver interesse e não conhecer, fala com a direção da escola, visite um dia lá, né? É bacana. Eu já fui lá em cerimônias, né? Então pude ver a questão organizacional de tudo. Realmente é diferente. É diferente. Não estou falando mal aqui das escolas tradicionais, pelo amor de Deus, de jeito algum. Mas o estilo cívico-militar realmente me chamou a atenção, né? Nas vezes em que pude ir lá estar prestigiando os eventos. Ô, doutor, falando um pouquinho sobre a questão de política a nível municipal, a gente falou, né, sobre agora as expectativas da construção da nova legislatura, com o novo prefeito, mas e com o atual, como vem sendo, né, a conversa com o prefeito Eliseu Mibach, né, que agora deixa o seu cargo, não poderia mais estar participando de uma nova eleição, e que sai com um índice de aprovação muito bom por parte da população, mas a gente sabe que tem ali todo um trabalho junto ao legislativo. O próprio prefeito, aqui nas entrevistas, falou: ó, não posso deixar de agradecer o legislativo, enfim, ele sempre faz essa menção. Tem sido trabalhado, de fato, assim, alinhado com o Poder Executivo, a atual legislatura? Vejamos bem. Primeiro estamos arrumando a casa dentro da nossa base de vereadores eleitos, né? Traçado conversas para planejarmos. O Executivo estamos deixando a princípio para o Dr. Juliano Hassan. Vamos ter a conversa com o prefeito Eliseu Mibach. Sempre fui conversar com ele, né? Embora estivesse numa linha partidária que não fosse a linha que foi eleita pela coligação dele, sempre conversamos. Porque nós precisamos, dentro do âmbito democrático, conversar com todas as pessoas. E, certamente, nesse período que ainda resta nesse ano, né, são 2 meses e alguns dias, vamos traçar diversas conversas para planejar os próximos 4 anos. O Dr. Juliano Hassan está em conversação com o prefeito Eliseu Mibach para fazer uma transição entre a atual gestão do Executivo Municipal e o que vai iniciar agora em janeiro do ano que vem. Vamos ter que adequar algumas leis e estamos primeiro, como eu te falei, conversando com a nossa base dessa nossa coligação. E vamos, no momento oportuno, conversar com os candidatos que foram eleitos, com os vereadores eleitos, da base do prefeito Eliseu Mibach, para que nós consigamos, então, ao longo dos próximos 4 anos, então, fazer aquilo que
a casa precisa fazer dentro do âmbito de projetos-lei que sejam necessários para adequar as ideias desse novo grupo que assume o Executivo Municipal, né? Dr. Juliano Hassan e a Suelen Jeremia, que é uma pessoa que tem uma experiência administrativa grande. O Dr. Juliano é um médico que já trabalhou muito tempo no âmbito da saúde pública, então tem conhecimento de causa para trabalhar nessa área. E a função do Executivo, a gente vai conversar sempre pensando que o Legislativo tem autonomia, né? O Legislativo é soberano e ele vai atender naquilo sempre que o Executivo pedir para o bem do município, e temos certeza que o Dr. Juliano Hassan tem bons propósitos e que nós vamos fazer um trabalho muito bom ao longo desses próximos 4 anos. Muito bem, são 7h44, doutor. Eu preciso só para um rápido intervalo de 3 minutinhos. Estamos aqui conversando com o Dr. Valbert de Paula e Souza, o vereador mais bem votado do PL aqui do município de Porto União. Nós voltamos já em 3 minutos. Agora são 7h47, já de volta com o Jornal da Manhã, um especial desse sábado de feriado. A gente está fazendo aqui hoje mais um bate-papo, né? Um bate-papo muito produtivo, inclusive, com o Dr. Valbert, atual vereador de Porto União e reeleito para mais 4 anos. Ele que foi o mais bem votado aqui do PL no município de Porto União. Doutor, a gente conversava até agora rapidinho, né, nesses 3 minutos de intervalo, sobre um projeto de lei que o senhor pretende apresentar e que aqui, né, de forma interna, nós achamos extremamente importante, tanto para a atual condição dos nossos alunos, quanto para, quem sabe, né, futuros empresários aqui. Conte-nos, que projeto é esse voltado para a área inicial da educação, doutor? Pois é, algo que me preocupa e que na conversa com pessoas, principalmente do interior do município, o ensino integral. O ensino integral veio com uma lei federal, de certa forma até imposta, e que gera alguns problemas. Por exemplo, uma criança do Jangada, ela tem que acordar às 5h30 da manhã para às 6h30 embarcar no ônibus e chegar na aula às 7. Ela vai chegar em casa depois das 19 horas, 7 horas da noite, às vezes mais tarde que isso, totalmente cansada, sem ter a possibilidade de conversar com os pais e estar se integrando àquela tradição familiar. Nós podemos ver alguém, por exemplo, de origem italiana, que o pai sabe fazer uma copa, né? Ou sabe fazer um bom salame. E a criança, o filho, não vai ter a possibilidade de aprender isso. Ou então, alguém, sei lá, de origem polonesa, que saiba fazer um bom pierogi, ou então que os pais saibam fazer diversos, ou então algumas tradições como o vitinhanque e outras coisas assim. Se nós tivéssemos a possibilidade de que essas crianças ficassem no contraturno alguns dias da semana com os pais, aprendendo essa tradição familiar, seja produzir um queijo de porco, salame, chouriço, seja o que for, ou então na cidade um empresário tem a possibilidade de ser o seu filho no contraturno dentro da empresa, verificando como funciona a gestão administrativa, a parte contábil, e que nos dias que ela fosse para a aula no contraturno, então, alguns dias ela ficaria com os pais, aprendendo o ofício dos pais. E um dia ou 2 por semana ela vai para o âmbito escolar, vai para o colégio e vai ter possibilidade de conversar. Por exemplo, alguém que está na área da agricultura, caso ele queira seguir o mesmo caminho do pai, ele vai ter contato com técnicos do IPAGRE, ou seja, o que for, para que ele pudesse, então, aprimorar essas técnicas já aprendidas pela tradição familiar. Dentro do âmbito do município, imagine só se ele está com o pai, aprendendo o ofício do pai, e no contraturno, em alguns dias, ele vai ter aula com alguém que melhore a formação do setor administrativo, contábil, e saber fazer com que essa empresa cresça, seja em nível agropecuário, ou mesmo no setor industrial, ou então no setor de prestação de serviços ou comércio. Então, há necessidade de que certas tradições familiares sejam mantidas
isso contempla não só essas tradições familiares, mas também o ensino integral. Então, essa é uma lei que vou propor agora no âmbito municipal, para que nós tenhamos essa possibilidade, que os seus pais possam ter uma relação com os seus filhos, de conhecerem-se mais e não ficarem isolados mediante um ensino integral, que eu não acho que deva ser imposto. Alguns casos, alguns pais podem não ter essa possibilidade de ficar com os seus filhos. Aqueles que não têm a possibilidade, com certeza, a escola é o melhor ambiente, né? A gente vê ali no ensino integral, que em alguns colégios, não só em colégios cívico-militares, os alunos tendo a possibilidade de aprender muitas coisas boas dentro do âmbito escolar. Então, o ensino integral acho que veio com essa ideia, mas nós temos que ter a possibilidade de não impor o ensino integral da maneira como ele está vindo. Eu acho que ele não pode ser impositivo, ele tem que ser opcional. Até porque, né? Porque tradições familiares é o que você passa, né? Por exemplo, né? Meu pai aprendeu com meu avô, pela porco, enfim. Pergunte se eu sei. Não, porque eu já não tive essa coisa. Isso que eu sou de uma geração já de transitória, né? Imagina essa nova geração, né, que está vindo aí. Então, tem situações assim que você vai passar e, poxa, não aprendeu coisas que antigamente, né? Nossa, você aprendia dentro de casa, literalmente, né? E, de fato, esse distanciamento familiar, por vezes, né, ele acaba sendo prejudicial. Essa falta de contato aí. Por isso que a gente vê hoje até muitos casos aí de questões psicológicas aí, de crianças e filhos, porque muitas vezes perde esse contato com o pai, essa falta de diálogo, muitas vezes, né, doutor? Aquela simples conversa do dia a dia, né? Coisas que vão se perdendo aí por falta de tempo, literalmente. Né? Exato. A minha avó, Konegunda Ignashevski, ela nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 1907. Veio para o Brasil em 1917. Ela sabia matar um porco, destrinchar ele, fazer queijo de porco, salame, chouriço, o que você imaginar. Né? Então, poxa vida, que bacana se nossos filhos pudessem aprender isso. Existem outros que vieram lá do âmbito comercial, vieram para cá sabendo já gerir a sua instituição. Então, aquilo que existe de conhecimento e tradição dentro da família, seria muito bom que fosse passado para as próximas gerações. E imagina só isso incluído no âmbito, dentro da grade curricular e com possibilidade de aprimorar esses conhecimentos. Tiago, você tem alguma origem, seja polonesa, alemã, alguma coisa assim? Pai português, mãe polonesa. Então, sabe pintar pisanki? Pergunte se sei. Ou seja, já não fui criado nesse ambiente. Né? Então, o pisanki são a versão polonesa das pesankas, né? As pesankas são aqueles ovos ucranianos, né? E os pisankis são os ovos pintados poloneses. Nós temos oficina aqui na cidade, em período de quaresma, de pintura de pisankis. Imagina dentro do âmbito escolar a gente também ter a possibilidade de inserir o ensino de língua estrangeira. Esse é um outro projeto lei meu que está prontinho para ser lançado. Então, não só ensino de língua e tradição. Eu acho que nós temos muito para explorar no ensino suplementar para aqueles alunos que a opção deles é ficar no contraturno no colégio. Então, da mesma forma que alunos podem estar tendo contato com os pais, caso seja a opção dos pais, também tem a possibilidade aqueles que precisam permanecer dentro do âmbito escolar, aprender muito de nossa tradição e cultura. Se nós formos ver, por exemplo, a cultura germânica, quanta coisa maravilhosa tem para ensinar, na cultura polonesa também. Se você for ver os pisankis, que são aqueles ovos pintados poloneses, o galo que é pintado naqueles ovos, o pessoal pensa, por que um galo? A Polônia ela passou por um período muito prolongado de subjugação dela, um terço dela pela Rússia, um terço dela pela Áustria, Hungria e um terço pela Alemanha. E os poloneses que queriam manter a sua tradição, eles faziam o seguinte, eles pintavam na entrada de casa um galo. E isso era uma simbologia utilizada entre os poloneses. Os russos, os alemães, os austro-húngaros não sabiam disso. Então, quando um polonês chegava e via aquele galo pintado, opa, aqui mora um polonês que é católico, segue as tradições polonesas e que ele é fiel à família e às tradições polonesas.
Então era uma forma deles se identificarem. E quando a pessoa aprende a fazer esse pisanque, aprende não só essa simbologia, como outras diversas de períodos muito obscuros da história da humanidade, em que as pessoas estavam usando da manutenção da sua tradição ocultamente. Por exemplo, o Papa João Paulo II, ele viveu numa Polônia que foi primeiro subjugada pelos nazistas, depois pelos comunistas da União Soviética. Existe um livro muito interessante que eu sugiro que as pessoas que puderem, você, Tiago, que é de origem polonesa, leia, São João Paulo II o Grande, da editora Quadrante, que mostra a maneira inteligente como ele foi conduzindo e, junto com diversos líderes poloneses, conseguir a libertação da Polônia do jugo do comunismo. Uma das leis que eu aprovei no âmbito dessa minha legislatura em Portunhão foi a lei do Dia em Memória ao Massacre de Katyn, em que a União Soviética matou líderes da Polônia, professores, juízes, promotores de justiça, líderes comunitários, pensadores, filósofos, oficiais do exército, policiais. Então, foi uma tentativa da União Soviética de aniquilar todas as lideranças polonesas. Mas o mal não impera para sempre, o bem, e sem uso de nenhuma arma, somente mantendo as tradições e a cultura polonesa, São João Paulo II conseguiu conduzir a Polônia e levar ela para a sua liberdade. Então, a manutenção dessas tradições, dessa cultura, ela é muito importante. E esses três pilares, a nossa tradição familiar, a nossa tradição cultural e as nossas tradições religiosas e a nossa formação moral e ética é o que sustentam a nossa sociedade. E se nós tivermos esses três pilares bem fundamentados, não há nada que derrube a nossa sociedade. Excelente. Bom, então a gente está quase entrando na reta final, mas sempre quando eu posso acompanhar as sessões das câmaras, vejo que o senhor é muito antenado, né, com os assuntos da atualidade, né, sempre ali através dos seus comentários. E hoje no Brasil a gente vê, né, a bagunça que a gente vê a nível geral, né, ou seja, e o que muitas vezes se percebe é que, pelo menos a minha visão, você olha para o Congresso Nacional, você pensa, poxa, esses caras parecem que não estão fazendo nada, né? Como legislador a nível municipal, talvez, claro, dentro de uma Câmara de Deputado Federal ou dentro do Senado, a situação pode ser alguma coisa diferente, mas legislar, né, ela, no dicionário, ela vai ter o mesmo significado, seja a nível municipal ou seja a nível federal. Como o senhor analisa a conjuntura do Legislativo Nacional? Você acha que não está muito inerte, não está muito parado, vendo tantas situações que acontecem aí Brasil afora, né, que a gente até muitas vezes se abstém um pouco de falar, porque se a gente fala demais, né, sabe, a democracia corre riscos hoje, né, doutor? Bom, tudo que fazemos afeta a todos à nossa volta. Essa é uma frase de São José Maria Escrivá de Balaguer, um escritor espanhol. E tudo o que acontece em Brasília afeta todos nós aqui em Portunhão e todos os municípios do Brasil, né? Dessa maneira, o Legislativo Nacional, ele tem muitas pessoas bem intencionadas e existem pessoas que estão lá mais por um fisiologismo, vamos dizer assim, né? De uma maneira bastante eufêmica, né? Mas é assim. E existem alguns que têm um posicionamento ideológico que eu considero como retrógrado. Acham que socialismo, comunismo, né, perseguir judeus, perseguir pessoas, acham que isso é bom. Nós vemos uma ascensão de antissemitismo em nível mundial hoje em dia. E quando a gente vê um líder político dizendo que a solução para o Oriente Médio, por exemplo, é a extinção do Estado de Israel. Quer dizer, querem matar as 9 milhões de pessoas que existem lá. Então, e essa pessoa ser aplaudida por uma pessoa que é primeira-dama de um determinado poder executivo. Não estou citando pessoas aqui porque eu não quero criar problemas para o Jovem Pan, mas você sabe do que eu estou falando. Então,
essas pessoas que apregoam a morte de pessoas, isso não pode ser uma coisa do bem. Então, nós temos lá, desde pessoas muito bem intencionadas, vou citar um exemplo, deputada Caroline Detoni, na CCJ atualmente, que agora aprovou na CCJ uma lei que limita as decisões monocráticas, foi agora essa semana. Então, nós temos essa colcha de retalhos do que a população brasileira elegeu pensando que fosse o melhor. Mas nem sempre as pessoas falam o que realmente pensam, mas falam o que as outras pessoas querem escutar. E, infelizmente, às vezes as pessoas são enganadas e chegam ao Legislativo Federal pessoas que não estão assim com tão boas intenções. Há de se lembrar que aquele cidadão do bigodinho chegou ao governo da Alemanha em 1933 democraticamente e implantou uma ditadura, certo? E fez tudo o que fez. Nós temos que pensar que na França anterior a Franco, o governo socialista chegou lá e que enforcou 4.780 padres, queimou igrejas, chegou pelo voto. Franco não era santo, fez muita coisa errada na Espanha. Mas o governo que o antecedeu também fez. Então, nós, em nível nacional, nós temos que escolher muito bem para constituir um legislativo. Daqui a 2 anos nós vamos ter eleições e temos que pensar muito bem, ver a história de vida desses parlamentares para que nós tenhamos um Congresso que possa evitar que determinadas casas legislativas e determinadas casas da justiça não extrapolem as suas atribuições constitucionais. E nós temos mecanismos legais, se constituirmos um Senado na próxima eleição que possa evitar que um determinado órgão da justiça extrapole as suas atribuições, nós estaremos auxiliando pelo meio que nós temos, dentro da lei, dentro do sistema de eleição brasileiro, do processo eleitoral brasileiro, para fazermos com que o Brasil seja o país grande que ele merece ser e que o nosso povo possa ser livre. Excelente. Doutor, 1 hora passa rápido, são 8h13. A gente poderia ficar aqui a manhã toda conversando, mas o nosso tempo também é curto. Queremos agradecer, por se dispor em vir em pleno feriadão, pleno sábado, um sábado bonito desse, em vir aqui conversar um pouco com a gente, falar um pouquinho sobre o seu trabalho dentro do Legislativo e, por gentileza, deixar suas considerações finais, falar em especial a população de Porto União, o que a população de Porto União poderá esperar do Dr. Valbert nesses próximos 4 anos, e os nossos microfones da Jovem Pan aqui sempre à disposição. Obrigado, doutor. Tiago, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Jovem Pan e toda a sua equipe pela oportunidade de estarmos conversando nessa manhã de sábado, esse dia de Nossa Senhora Aparecida. Gostaria de agradecer todos aqueles eleitores de Porto União que depositaram em mim a sua confiança, agradecer a minha esposa, a doutora Juscelia, e a minha família toda, minha irmã Manuela, que conduziu a parte de redes sociais de campanha, ela é publicitária. Agradecer amigos como o Coronel Capobianco e tantos outros que me auxiliaram, ele foi que esteve mais próximo, todo dia comigo. E também agradecer funcionários que estiveram conosco, como Everton, Flaviana e diversos outros lá da clínica. E dizer à população de Porto União que nesses 4 anos as propostas são ampliação da escola cívico-militar, trabalhar essa questão do ensino integral para que os pais possam ter contato com os seus filhos e também trabalhar na área de segurança e trazer recursos para a área de saúde para o nível municipal. Então, vou continuar nessas 3 pautas e vou continuar com essa doação da parcela do meu salário que resta daquilo que eu falei agora no início para instituições, para que possamos dar a nossa parcela de auxílio para aqueles que precisam.